Olá pessoal, sejam todos bem-vindos para mais um episódio do nosso podcast Tem um Negócio Agora. Novamente eu com o meu parceiro Dirceu aqui, hoje temos uma proposta um pouco diferente, né? A proposta desse episódio hoje do podcast é apresentar um pouco, né? Nós, tanto eu quanto o Dirceu, que estamos compartilhando essa bancada, falando um pouco da nossa trajetória, que vocês já têm acompanhado, mas em especial no dia de hoje contar como que é a história de vida de cada um, a formação, o que trabalha, o que faz, e eu passo a palavra para o Dirceu aí começar explanando um pouco. Legal. Minha gente, é importante a gente se conhecer melhor. Eu acredito que todo profissional precisa se conhecer para ter confiança. Nós fazemos um trabalho sério, eu e o André, nós trabalhamos com mentoria, com consultoria, o André trabalha na área de direito, e para que a gente contrate alguém, a gente tem que ter confiança. Vocês já têm nos assistido frequentemente nos nossos episódios do podcast, e a gente achou por bem também nos apresentarmos um pouco mais, não só ter o nosso currículo ali informando o que a gente fez de curso e tudo mais e tal, mas bater um papo sobre a nossa vida, de onde a gente veio, o que a gente fez, o que a gente teve de experiência e como nós chegamos até hoje. É isso aí, né, André? Então vamos lá, Dirceu, vamos falar um pouquinho, né? No princípio era o verbo, né? Lá pra trás. O Dirceu disse que era pra gente falar. Como é que tu falou, Dirceu? Vamos começar por etapas, né? Cada um vai contando a vida e vai... Gente, a minha parte vai terminar na metade do episódio, né? Porque... Eu vou continuar conversando mais tempo. Vai ser um monólogo, daí o Dirceu vai continuar falando. Mas, enfim, eu acho que começando um pouquinho, então, já contar, né? Como o Dirceu colocou, a minha formação é uma formação jurídica, né? Eu sou advogado, sou natural de Santo Ângelo, no Rio Grande do Sul, na faculdade. Lá eu fiz toda a minha formação inicial, né? Concluí minha faculdade de Direito ainda... numa instituição que eu tenho um certo apreço e orgulho, porque ela foi fundada pelo meu avô na Faculdade de Direito de Santo Ângelo. Então eu participei, né, desde criança. Eu brinco que eu fui um dos que mais demorou para se formar naquela faculdade, porque eu acho que eu entrei na faculdade com 5, 6 anos de idade, porque eu acompanhava meu avô quando ele dava aula, e ele era secretário na faculdade, e eu ia junto, né? E ficava por lá, desenhando na biblioteca, enfim. Depois eu fui crescendo e continuei na faculdade. Só fui sair da faculdade com 20 anos, né? Então eu demorei para sair da graduação. E depois disso, eu saí de Santo Ângelo, assim que terminei a graduação. Fui para Porto Alegre, trabalhei em Porto Alegre como assessor jurídico do Tribunal de Contas. E também fiz minha especialização na Federal do Rio Grande do Sul, em Direito Público, e fiz mestrado, né? Concluí depois o mestrado na UniLaSalle, em Canoas. E até recentemente recebi um título da Universidade do Rio de Janeiro de doutor honoris causa em Direito. Então essa seria a minha formação, vamos dizer assim, acadêmica, né? Na área jurídica. Hoje moro em Santa Catarina e tenho um escritório dedicado à área empresarial, né, advocacia voltada para essa área corporativa, atendendo tudo que é de interesse do empresário, né? Tudo que a gente pode facilitar a vida dele, contribuir para a vida do empresário, eu acho que esse é o papel do advogado. Muitas vezes, principalmente na área do direito voltado para a advocacia corporativa, nosso papel é buscar soluções, né, jurídicas, viáveis, rápidas e que muitas vezes não dependam do Poder Judiciário, né? Que você tenha que sair, buscar alternativas que evite, né, o ingresso numa demanda judicial, porque é demorado, a gente sabe a realidade no Brasil. Eu acho que, num primeiro momento, essa seria assim, uma trajetória minha, então já está praticamente acabando o podcast de minha parte. Né? Mas, brincadeira. Mas eu também não vou ficar falando, e não é um monólogo isso, a gente vai trocar a conversa, né? Então, eu acho que a formação acadêmica, eu acho que esse é um primeiro ponto, e eu destaco isso. Então, toda a minha trajetória, ela vamos dizer assim, a formação formal acadêmica, né? Ela foi feita no Rio Grande do Sul,
e depois vim para Santa Catarina para fazer o trabalho, né? Essa parte mais profissional, daí, crescimento profissional. Sim, muito legal. Todo mundo tem sua história, né? É aquela brincadeira, quando eu era criança lá em Barbacena, né? Enfim, eu sou um curitibano, né? Um paranaense que nasceu por acaso em Curitiba, porque eu sou filho de Catarina com paulista e nasci no meio do caminho. Um erro geográfico. Um erro geográfico, alguma coisa aconteceu ali. E porque meu pai trabalhava em Curitiba naquele momento, né? E sou neto de gaúcho, então quer dizer, é uma mistura do cão, né? E com 1 ano praticamente já fui morar em São Paulo, então quer dizer, a minha vida começou em mudanças de estados, né? Então em São Paulo, fiquei até 11 anos praticamente em São Paulo, estudei no Colégio Rio Branco, que é um baita colégio, eu gostei muito de lá. A educação, na minha época, como você falou, a minha história é um pouquinho mais longa que a tua, né? Mas na época militar, né? Sim. Na época dos colégios tinha um regime militar. Sim. No Brasil, enfim. E com 11 anos retornei para Curitiba, estudei em Curitiba e até fiz a faculdade, que eu fiz administração na FAI, no Bom Jesus, que todo mundo conhece, a Associação Franciscana. Uhum. E tal. E uma bela faculdade e tal. Gostei muito. Iniciei o meu projeto de faculdade pensando em fazer agronomia, porque o nosso ramo de atividade da empresa sempre foi o agro. E em casa, eu morava em casa e testava sementes de tudo quanto é coisa em casa. E eu falei, pô, eu quero fazer agronomia. Estudei, fui fazer vestibular na Federal, em Londrina, em Maringá, para agronomia. E não passava, ficava naquela segunda lista de segunda chamada, não dava certo. Falei, bom, deixa correr, dei o tempo, dali a pouco passei em administração. Como a gente tinha concessionária, falei, bom, vou continuar a administração. Aí acho que eu relaxei, fiquei de boa, passei em engenharia florestal na Federal no ano seguinte. Então, assim, é uma formação que a gente fez por interesse do negócio, né, da empresa e tal. Minha primeira opção era agronomia, né? Sim. Mas eu sempre estive perto do agro, sempre procurei acompanhar o que o agricultor fazia. Isso foi bem legal para mim. Quase que fiz uma universidade na prática, né? Sim. Então isso foi legal. Dentro disso aí, a gente, no meio do caminho, casou, né? Tenho 2 filhos e tenho a Fernanda e o Leonardo, que já estão aí crescidinho que nem os outros, já fizeram as faculdades, já estão vivendo já as suas vidas profissionais, independente. Sou avô, né, de um casal de crianças aí que moram bem longe do Brasil, moram no Líbano. E toda essa vivência que a gente teve da universidade ajudou a gente a descobrir coisas novas. Porque tendo um negócio de família, o peso é muito maior. Né? Te exigem muito mais para que você tenha sucesso, a empresa continue. É uma empresa que começou em 1951, estava na 2ª geração, tinha que preparar a 3ª, e por isso que a gente, daí a parte acadêmica pesou. Principalmente, além da universidade, fazer o MBA dentro da área de gestão empresarial, que eu fiz praticamente quando eu já estava com 42 anos, e praticamente 15 anos depois de formado. Então, assim, isso tudo é importante porque atualizou o meu curso de administração, né? Então, isso foi uma coisa muito importante para a gente, né? E essa vivência no exterior, né? Tanto você quanto eu, a gente teve um pequeno período da vida acadêmica de formação no exterior. Isso não tem como dizer que não contribui. Né? Eu até falo, o pessoal, os alunos, enfim, comentam, vale a pena estudar fora? Se vale, com certeza é válido, né? Eu, por exemplo, eu fiz na Itália, um período do mestrado eu fiz na Itália, você nos Estados Unidos. E essa vivência também é bastante interessante, né? Sim, eu acho que essa experiência, como você falou, todo mundo que me pergunta, valeu a pena, é importante estudar fora? Sim, mesmo que seja um pequeno período de tempo, como a gente foi um complemento das MBAs ou de um curso de pós, ele te dá uma visão de mundo, né? Você sai de onde você está, enxerga o país de fora, né? Tanto os problemas como o que a gente tem de bom aqui também, né? Exato. E traz informações novas para o nosso dia a dia, para o nosso trabalho. Isso foi bem importante para a gente, né? E aí tem a nossa carreira, né, de formação de trabalho, efetivamente, né?
Eu acho que contar um pouco dessa história é importante para quem nos assiste aí, saber que a gente chegou até agora para fazer mentoria ou para dar uma consultoria com uma base em alguma coisa, né? Na minha época se trabalhava muito em banco, né? Então fui office boy, operador de telex, operador de mesa de captação de overnight, que era a aplicação que rendia praticamente 40% num dia, né? Então assim, uma coisa absurda, né? Um momento diferente, uma vida analógica naquele tempo. Então cada um começou de alguma forma, né? Mas começar cedo a trabalhar, que era o mais importante. Eu acho que hoje se coloca o filho para fazer muitas atividades e preserva ele, talvez, para começar a atividade na carreira profissional. Eu acho que deve começar cedo, eu acho que não deve segurar muito, porque a competitividade está muito alta, né? Exatamente. Eu divido desse mesmo pensamento. Eu acho que ir para o mercado de trabalho é uma necessidade. É importante você ter formação, com certeza, mas você tem que ter a prática. Não adianta você ter só a teoria, só ter conhecimento, bagagem acumulada, né? Você tem que ter o conhecimento prático. E esse conhecimento prático é no dia a dia. É vivência, é experiência. E a gente não consegue, por mais que você leia, por mais que você busque vídeo, podcast, você vai ter, claro, um acesso à informação como nunca a gente teve. Isso a gente já é unânime, né? Todo mundo reconhece isso. Mas isso não te faz experiente. Exato. Isso não te faz vivenciar aquilo, né? Você tem uma bagagem, você tem informação, você tem, se acaso acontecer algo semelhante, você sabe que o fulano reagiu de tal forma, mas não é você. Né? Então a gente não consegue ter essa experiência só no, vamos dizer assim, no banco acadêmico, só na vida acadêmica. Então por isso que é importante, tem que ir para ação, tem que ir para a vida mesmo, né? Às vezes vai ser dolorido, às vezes vai ser difícil, é o que eu brinco, o pessoal, até quem me conhece, eu digo que o mundo é sofrimento, com alguns momentos de alegria, né? Mas 90% é sofrimento, é dor, é sofrimento, né? Mas tem momentos de alegria que vão valer a pena pro resto da vida. Valeu a pena eu ter vivido 90% de dor por aqueles 10% de alegria. E claro, assim faz parte. Isso é a vida. Né? Exatamente. Não dá para tu achar que a vida vai ser 100% plena, alegre, feliz. Né? Isso daí é a vida dos Teletubbies lá, que vai o sol nascendo todo dia e de novo, isso não existe. Sempre 10. Né? Exato, a vida é isso. E então ter essa noção de que, cara, tu vai ter que botar o teu conhecimento teórico na prática, e é aqui, e é agora. E por mais que tu não tenha ele 100%, o que tu tem, tu vai ter que botar ele na prática, e o restante tu vai ter que correr atrás. Eu divido desse pensamento. Eu acho que a gente não pode ficar esperando as coisas. As coisas você tem que fazer as coisas, senão não vai acontecer nada. Não vai funcionar. E as atividades profissionais de início de carreira, elas são super importantes, porque a gente quer ter sempre um mentor. E isso é importante descobrir dentro das empresas que a gente vai trabalhar, o que nossos filhos ou netos vão trabalhar, é que eles realmente procurem os objetivos deles, o propósito dele dentro da empresa, dentro da organização, para ver se fecha. Porque até que eles encontrem isso demora um pouco mais. Então precisa fazer os estágios, precisa estar ligado no mercado, né? E eu lembro bem que meu pai comentava que a gente precisava ter essa experiência externa, mesmo tendo empresa familiar. Porque não poderia entrar na empresa sem uma bagagem de fora, sem conhecer chefes diferentes, você estar subordinado a alguém, você treinar, você ser treinado, enfim. Foi uma experiência bem gratificante. Até hoje a gente tem amizades de pessoas que a gente conviveu no início da carreira, né? E isso não tem preço, é o que a gente comentou. É maturidade. Eu acho que o que fez eu trabalhar em mentoria hoje é perceber a imaturidade do ser humano hoje, do guri que está lá começando a carreira, e dizer, poxa, você está se sentindo tão frágil por uma coisa tão simples, né? Que para nós era uma coisa que a gente tinha que superar. Exatamente. Né? E eu acho que essa dor, esse sofrimento hoje, se comparar gerações, é absurdo, né? Porque o que era sofrimento antigamente e o que é sofrimento hoje, eu vejo isso hoje, né? Na universidade, você comparando um
uma geração com a outra, meu Deus, o que é sofrimento para eles para nós a gente tira de letra, assim. Sim. Então eu imagino as gerações anteriores, né, o que eram, devem olhar para mim hoje e dizer, meu Deus, ele está sofrendo por causa disso, né? Sim. Então começa pelo carro que a gente anda e a estrada que a gente anda, as ruas e a estrada. Os avós diziam assim, poxa, vocês não podem reclamar de nada. Nós tínhamos que sair com um jipe, com motosserra, com espingarda, porque não sabia o que ia encontrar pela frente, demorava dias para chegar em algum lugar, dormia no meio do mato, não sabia o que ia acontecer, e hoje você tem ali uma autopista, você tem um conforto no teu veículo que você não tinha numa carroça, num jipe, num carro dos anos 50, 60, né? Então, essa superação, acho que a superação de obstáculos, né, e os desafios é que precisam ser começados cedo. Se você proteger demais o filho ou aquele funcionário que está iniciando o processo, ele nunca vai ter resistência, nunca vai ter a cicatriz. Né? A gente comenta muito das cicatrizes, né? Que tem que ter, e a gente foi tendo isso ao longo da experiência e da vida profissional, que traz a gente até hoje aí para poder auxiliar. Então, Dirceu, outra questão que a gente tem que aproveitar que a gente está falando um pouquinho sobre essa questão profissional, enfim, trajetória de cada um, né? Eu acho que é interessante, e você hoje pega toda a tua bagagem, né, que você tem aí numa empresa familiar e tudo mais, e você traz para uma prestação de serviço, que eu acho fantástica, que é a mentoria. Certo. Né? E eu queria que tu falasse, então, tipo, para quem nos conhece, está conhecendo, recém vai conhecer o que a gente faz efetivamente, profissionalmente, falar um pouco sobre o teu serviço de mentoria, né? Que eu acho fantástico isso. Bem, a mentoria, né, a gente iniciou esse processo de nos prepararmos para a mentoria, porque a gente percebeu que muita gente estava imaturo para assumir alguns cargos, principalmente cargos elevados de diretoria ou de presidência de empresa, e que a gente via que nessas transições a diferença era o quê? A maturidade, a experiência que um tinha e o outro não. Muitos me ligaram dizendo, olha, eu quero fazer uma transição de carreira, eu tinha 50 funcionários abaixo de mim como gerente, eu vou ter 150 agora como presidente. Tá, como é que eu faço isso? Como é que eu vou superar essas dificuldades de liderança e tudo mais? Então aí entra justamente a nossa mentoria. Mentoria de carreira ou de transição. Tanto faz se você vai mudar de carreira, vai tirar de uma função para outra, como você mudar. Hoje se fala em pivotar a carreira. Né? Eu estou mudando radicalmente, eu estou fazendo direito, mas quero fazer engenharia, ok? Como fazer isso, como pivotar essa carreira, nós também auxiliamos nesse processo. Né? Esse é um dos tipos de mentoria que a gente faz. Eu acho interessante também a gente falar que comparando com antigamente, né? Antigamente, se a gente for voltar no tempo, mais ainda, nós tínhamos aquelas questões... tínhamos, não, ou até hoje existe. Por exemplo, se tu pegar a Índia, tem as castas, né? Você nasceu tal coisa, você vai morrer tal coisa. Você nasceu... sei lá, profissão X, um ofício tal, você vai morrer não existe uma mudança de classe na Índia, né? Até hoje isso é um problema grave que acham que a Índia não vai conseguir sair de um país em desenvolvimento porque ela não consegue resolver justamente essas questões, né? E no Brasil nos países do Ocidente, a gente tem essa característica agora, com a tecnologia, com a evolução humana, de você, num determinado momento, mudar a tua carreira. Agora, eu sou advogado, mas eu não sou não preciso ser a vida inteira advogado. Quantos a gente conhece que mudam de carreira e buscam outras, né? Eu acho que é interessante você falar também um pouco isso, sobre essa mentoria, no sentido de que tem gente que vai encontrar o seu sentido da vida em outra área. Carreira. Sim. E é importante porque nós fizemos um episódio sobre inteligência artificial. E a gente tem comentado nas áreas de RH que está deixando de existir algumas profissões e vão existir novas. Então, o pivotar, ele está envolvido também nessa área. Tem muita gente que começou numa área, por exemplo, psicologia, daqui a pouco ele está lá em TI. Por quê? Porque o mercado está exigindo que ele também busque isso. E a mentoria faz esse auxílio nessa transição. É bem legal essa parte. A pessoa começa com um processo que está com dúvida, está insegura, né? E faz uma metodologia que ela consegue se redirecionar e ter sucesso na carreira. Isso é super legal. Isso na mentoria funciona muito bem. E outra área que a gente atua também é a parte de sucessão, que vem direto nessa linha também. As empresas brasileiras, a grande maioria são familiares. Né? E a gente encontra bastante dificuldade ou do gestor atual de passar o bastão
ou daqueles que estão chegando não estarem preparados, né? Então a gente tem essa dificuldade e esse medo de passar o bastão que atrasa a empresa, atrasa os negócios, né? Uma outra área bem interessante que a gente atua, tanto como mentoria como consultoria. Uhum. E essa questão de empresa e sucessão de empresas, eu acho que no Brasil a gente tem um grave problema, porque ou a empresa vai quebrar, fechar as portas, ou vai ser vendida, né? O empresário vai ou porque não conseguiu manter, ou vai vender, e daí ele está indo bem, mas daí bate na trave com a questão da quem vai ficar com a empresa quando eu morrer. Né? Vai assumir. E essa falta de planejamento é um problema que o Brasil não encara. O Brasil não tenta tapar o sol com a peneira, né? Sim. Eu acho que é muito importante isso. É uma área que o que a gente percebe bastante é que as empresas, além de não se planejarem, elas deixam de lado esse tema por um tempo tão grande que os que vêm vindo vêm totalmente perdidos. Eles não sabem o que vai acontecer. E a gente brinca na consultoria de sucessão que a mudança de geração ela ocorre de uma forma como... A gente faz uma analogia como se fosse uma bolsa de mulher. A bolsa de mulher tem tudo lá dentro. Quando ela precisa de alguma coisa, ela revira aquilo em 50 vezes para achar uma coisa que ela está procurando. Mas a gente faz a pergunta para o empresário seguinte: e se? Porque a mulher sai de casa com a bolsa e se chover, e se eu for sair, e se tiver um jantar, e se eu for namorar, tudo ela se prepara, né? E o homem não faz isso. Então, a sucessão, a gente faz uma analogia de que o cara não se pergunta: e se eu tiver um problema de saúde? E se houver uma separação no meio do processo, né? Um casamento? Né? Enfim, tudo isso não está ajustado. Então, o planejamento sucessório é importante, os acordos, os conselhos de administração são áreas que a gente também está atuando e que são super importantes nesse momento, né? E o planejamento é justamente isso, né? Você identificar as variáveis que podem acontecer no caminho, né? Não que tudo vai acontecer, porque se tudo acontecer no meio, daí virou um caos. Mas você tem que ter um planejamento. A gente verifica isso, por exemplo, a gente atua na parte jurídica dessa questão sucessória. E às vezes você tem que sentar e às vezes você chega para a pessoa que te contratou ali para fazer esse planejamento sucessório, né, a questão jurídica, e chega, tá, e aí? Você morreu, o que vai acontecer? Não, eu não... Né? Cara, qual o problema de falar você vai morrer? Todo mundo sabe que vai acontecer isso. É a única certeza. Mas a pessoa não se sente... Ela acha que ela vai ser eterna. Sim. Entende? E não abre o olho para isso, não enxerga essa possibilidade. E daí teu filho. E daí às vezes começam, né? Tá, mas e o meu filho? E se meu filho tiver uma namorada? E se meu filho não sei o quê? E se casar o regime de bens? E não sei... Você tem que pensar todas as possibilidades. Tem. Infelizmente tem que pensar, porque não é só o ser humano. Envolve empresas, envolvem negócios que podem ser afetados por qualquer atitude errada de algum dos sócios, né? Exato. E não pensar no futuro, não planejar hoje é um tiro no pé de qualquer empresário. Por isso está existindo tanta empresa de aquisição e fusão. Sim. Né? Quantas empresas estão oferecendo para outros colegas aí? Eu tenho uma empresa de fusão, aquisição, de valuation e tudo mais e tal. Por quê? Porque muita empresa está deixando de ter estrutura para suceder, né? Para continuar os seus negócios e é obrigado a vender. Né? Então, por um motivo ou outro, porque o mercado, a concorrência vem e compra o cara e ele não está preparado justamente porque ele não sabe nem qual o valor do teu negócio. Né? E ao mesmo tempo, se vai fazer uma fusão, quem fica e quem sai. Esse cenário aí é um cenário que o empresário ele tem um certo receio de parar para pensar. Claro, a gente entende, porque também passa um pouco sobre... Vou falar sobre a minha morte, vou falar sobre... Né, a pessoa fica com um certo receio, mas tem que ser algo que tem que ser planejado, tem que ser pensado. O prazo de validade ou o vencimento do negócio. Exato, o que você vai fazer? Você vai escolher, né? Exatamente, isso é importante. O que tu vai fazer, isso é muito importante. E esse serviço de mentoria, prestar esse serviço de mentoria, eu acho extremamente relevante, por quê? Porque é uma forma de você ter um direcionamento. Sim. Porque muitas vezes o empresário, ou enfim, nem vamos falar de empresário, vamos falar da pessoa mesmo. Porque a mentoria não precisa ser só empresarial, pode ser uma mentoria de vida. Né? Então, a pessoa não sabe o que fazer. E entre ficar tentando diversas possibilidades, se ela tiver alguém ao lado dela para motivar, para orientar, para trazer qualquer mínima informação,
né? Não é o teu caso, mas enfim, qualquer mínimo que seja informação já é relevante. Ela é importante. Uma palavra bem colocada numa mentoria pode direcionar um futuro de carreira brilhante para a pessoa. Exatamente. Muitas carreiras que nós fazemos a mentoria, ou lideranças ou líderes, né? Muitos deles querem melhorar a eficiência, querem melhorar a performance deles dentro da empresa, e a mentoria dá esse foco, porque o olhar da mentoria ele é um olhar de fora para dentro. O que acontece? Eu sou um estranho no negócio. Eu vou olhar com outros olhos o negócio da pessoa, vou verificar se a empresa está alinhada com os objetivos dela, com a visão, com a missão dela, e ver se aquele profissional, aquele CEO, diretor da empresa, está entendendo o que eles querem dele, né? E principalmente a gente enxerga os defeitos, né? Que a gente pode qualificar como aquilo que ele não está fazendo e que não está dando o resultado que ele esperava. Isso eu acho relevante pontuar. Porque assim, muitas vezes a mentoria, daí tu sugere uma mentoria e o empresário diz, mas para quê? Eu conheço a minha empresa. E vou pagar para ouvir o que está errado. Né? E tem aquela visão de que só vai ter informação negativa. Né? É o contrário. Exato, e é o inverso disso. Sim. Claro que vai, como você falou, é uma visão externa, não está ali no dia a dia. A possibilidade da pessoa que não está no olho do furacão enxergar o macro é muito melhor. Sim, né? Sim. Então, esse é um lado muito positivo. Eu tive umas mentorias muito interessantes que a pessoa não estava alcançando os objetivos da empresa, nem os dela, por simplesmente falta de administração do tempo. Isso é uma coisa que no primeiro semestre da faculdade de administração você tem essa matéria e muitas pessoas, claro, não são formadas em administração. Então, no nosso negócio e agora, o que é a preocupação, né, principal? Que muitos dos empreendedores não vieram da carreira administrativa para o negócio, né? E aí que precisa de apoio. Então, o suporte que a gente dá é justamente nessas áreas, é complementando essas informações, porque para você errar é um pulo. E hoje custa muito caro em valores e pode ser um fator decisivo do sucesso ou não do negócio. É verdade, pode quebrar a empresa. E quebra rápido. Antes você tinha uma empresa que podia estar indo mal, ia mal 2, 3 anos, ia. Hoje não. 90 dias quebrou. Né? Então, tem que cuidar muito. Tem que cuidar muito isso aí. Né? E é o lado jurídico e empresarial que tem que trabalhar junto, porque a gente comentava também, um outro episódio nosso, da importância de ter o advogado como aliado. Não como um cara que eu vou buscar ele só para apagar incêndio. Sim. Né? Como um orientador da área de RH, de civil, enfim, hoje temos muitas coisas, LGPD e tudo mais. Exatamente. O advogado hoje é um auxiliar para o empresário. O advogado hoje, principalmente aquele que trabalha justamente com consultoria, que presta esse serviço, esse é um investimento, porque ele evita, né, situações futuras que vão ser prejudiciais para a empresa. Né? Então, essa é a grande relevância da atuação do advogado. Nós buscamos no escritório justamente prestar esse tipo de serviço. Né, mostrar um serviço preventivo de consultoria para que evite trazer transtornos para a empresa. Esse é o nosso lema, né? A gente coloca até que são soluções jurídicas inovadoras. A gente busca sempre trazer coisas que vão contribuir para a vida do empresário. Não, por vezes até a gente coloca assim, mas você está trazendo tantas possibilidades, né? E você vai trazer um leque de possibilidades para eu escolher. Sim, é você que vai escolher. Eu vou te dar todos os caminhos e vou te dizer quais serão as consequências. Agora, o gestor, né? Ele que vai definir. Sim. Né? Se mas ele quer ou não se ele vai seguir esse caminho. ou não, exatamente. Claro. Mas ele estará ciente de todos os riscos, quais são as consequências. Esse eu acho que é o principal papel, até porque ninguém é obrigado a estar formado em direito. Exato, não precisa. Entende? Ninguém precisa, ninguém tem a obrigação de ter conhecimento jurídico. Agora, eu que tenho conhecimento jurídico, eu tenho a obrigação de trazer isso e mostrar para o meu cliente, dizer, olha, tem essa e essa consequência. Você quer? Pode fazer, não tem problema. Só vai acontecer isso e aquilo. Estou te avisando. Exato, entende? Esse é o papel. Então, a gente fica muito parecido, claro, com uma consultoria efetivamente, né? A gente está trazendo São de áreas diferentes, mas é uma consultoria de qualquer forma, né? Uma coisa legal também da gente comentar é que hoje é importante para o jovem ele ter mais opções de carreira. Ele pode ser muito bom em alguma coisa,
mas pode, no meio da carreira, mudar o direcionamento dele por conta do quê? De mudança tecnológica. Claro. Ele pode estar fazendo alguma profissão hoje que no futuro talvez não exista, né? Um exemplo, por exemplo, para nós temos a empresa familiar, uma empresa que já era da família, que eu sabia que eu ia trabalhar lá um dia, né? Independente de ser sócio ou não, você era filho do dono, né? Mas o que meu pai fez? Outra coisa interessante, toda a nossa família é piloto de avião. Meu pai era piloto privado, colocou eu e meu irmão para fazer o curso também. A segunda profissão, que é o que eu quero destacar, é muito interessante você ter um plano B. Porque eu fiz o curso de aviação quando eu tinha 18 anos, passar na carreira militar, aquela história toda. Uma experiência absolutamente importante para mim. Ser piloto te dá uma visão muito boa para a gestão também. Porque o meu instrutor dizia o seguinte, o avião você não conserta no acostamento. Se você não olhar ele antes de voar, você pode cair. Então, muita coisa que a gente faz hoje de gestão é a questão preventiva, é o planejamento. Que entra o voo. Uma vez eu fiz um comparativo até de o que eu aprendi na aviação em relação à liderança. Quantos cuidados nós temos que ter, né? Foi muito importante. Então, acho que o plano B, eu sempre comento nas mentorias, tem que ter o plano B. Cara, tá dando certo aqui, mas calma. E se a empresa fechar? E se? É aquela tal do e se de novo, né? Então, acho que isso que nós temos que pensar também hoje em dia. Né? Sim, com certeza. E hoje também a gente tem assim muita mistura, né? Não seria mistura o termo mais adequado. Eu acredito que a gente tem muita uma miscigenação. Miscigenação, né? Uhum. A gente tem conhecimentos de uma área que são importantes para outra. Você deu o exemplo aí da psicóloga que trabalha em marketing. Uhum. É super importante um psicólogo trabalhar em marketing. Por quê? Porque ele vai saber os gatilhos, as necessidades, como fazer, chamar atenção, entende? Ela estuda neurolinguística, ela vai entender. Exatamente. Então é relevante. E a gente acha que a gente está preso a algo. Caramba, não você tem a possibilidade de... É muito aberto, né? É muito aberto. E eu acho que isso cada vez mais vai ser assim. Sim. Porque é o que eu estava falando, as coisas cada vez mais elas estão se cruzando, entendeu? Você tem informações. E o jovem se assusta muito com isso. Eles se assustam com essa muita opção. Eles têm mais opção que nós tínhamos na nossa carreira. E essa quantidade de opções, eles ficam em dúvida. Só que aí que vem todo o trabalho, tanto dos pais, os orientadores, a questão dos próprios chefes, né? Que hoje em dia tem que ser líderes muito mais completos do que antes. Né? O pessoal fala assim, esse é problema do RH. O líder não pode mais falar isso. É problema dele. Sim. Ele tem que observar, ele que tem que ter a capacidade de avaliar que hoje você tem vários tipos de funcionários, de pensamentos diferentes, gerações diferentes, né? O respeito muito a isso também. O jovem hoje, eu acredito que a gente tem uma grande dificuldade. Por quê? Porque toda a base do conhecimento ou da formação, nem do conhecimento, toda a base da formação ela foi alterada. Uhum. Antigamente você formava pessoas generalistas. Você formava pessoas com conhecimentos gerais, amplos. Tanto que tinha matérias, né? Disciplina de conhecimento geral. Uhum. Né? Tinha... E todo concurso, toda prova tinha conhecimento geral. Conhecimento geral, sim. Entendeu? Hoje não. Hoje a nossa sociedade exige a especialidade. E quem é especialista na parte não conhece o todo. Isso é natural. Né? Não é natural, é óbvio. Sim. Né? Quanto mais especialista tu é, mais da parte você conhece. Ele é mais isolado do todo. Isso, então, exatamente. Dificulta uma visão geral. E menos do todo você conhece, entendeu? Então aí é o problema. Né? Exatamente. Esse é o problema que eu vejo hoje. A gente tem muito especialista, mas especialistas em nada. Porque tu ficou tão especialista num detalhe que tu não consegue enxergar o macro, tu não consegue enxergar o todo. Vou dar um exemplo clássico, né? A medicina é assim. A medicina, você é especialista em tão detalhe do detalhe do detalhe que você não consegue enxergar. Não estou dizendo você, estou generalizando, né? Sim. Pode ter médicos, né, que não vão conseguir enxergar o homem no completo, porque ele só conhece a parte. Sim. Entende? Então esse é o problema. Daí assusta. Porque daí você ficou tão especialista num detalhe, né? Você conhece tão bem aquele detalhe, joia, beleza. Só que agora você tem que olhar o todo.
e daí você compara o sacrifício que você teve para conhecer só aquele detalhe e com o todo, você se assusta. Sim. E daí dá medo de mudança, dá medo de criar. E isso é interessante porque a medicina, né, um bom exemplo é a medicina, e que na grande maioria das gerações de médicos há pouco tempo atrás eram generalistas, eram médicos de interior, da cidade do interior, que entendiam um pouco de tudo. Exato. Para poder resolver o problema da pessoa, né? Então, o generalista na empresa, nos negócios também, ele é super importante. E o especialista, cada um tem seu lugar, né? Mas enxergar esse olhar de que você pode fazer mais, muita gente só lê sobre um tema. E aí aquilo que você comentou, nós ficamos com uma restrição de conhecimento que falta hoje. Falta. Sim. Você vai conversar, a falta de informação, né, gera também manipulação. Sim. Né? A questão da interpretação, nós dois trabalhamos em universidade, isso a gente vê, na nossa mentoria, vê igual. Né? A dificuldade de escrever, a dificuldade de se expressar, de se comunicar. E como eu comentei em várias reuniões que a gente já teve na empresa e nos negócios que eu participo, que o sucesso do negócio está na comunicação. É entender como vem isso, como vai e volta essa comunicação. E é ali que muitas vezes trava ou as pessoas não sabem como lidar com isso. O que hoje está na moda, chamam de sentir a dor do cliente, né? Uhum. Você tem que sentir a dor do cliente, mas nada mais do que comunicação. Empatia e comunicação. Exatamente. Né? E você corresponder a isso, né? Não adianta você só sentir a dor e dizer, tá isso bom. Não, vai passar. Quando casar, sabe. Exato, você tem que corresponder, trazer solução. Sim. Né? Essa é a ideia. Sim. E essa questão a gente falou dos médicos, né? Mas isso envolve todas as áreas, né? Eu acho que o médico é o exemplo mais fácil, de mais fácil compreensão. Uhum. Mas no direito também acontece, né? Tem escritórios que são focados só em determinadas coisas específicas. Claro, vai ter sucesso, claro, com certeza, vai ter sucesso. Só que ele não consegue ter amplitude. A não ser que ele tenha um escritório onde tenha vários especialistas e alguns generalistas para poder atender toda essa demanda, né? Exatamente. É isso aí, o mercado é desse jeito, né? E as coisas vão mudar sempre, né? E muito rápido. Eu acho que a velocidade das coisas é que está assustando muito as pessoas também, né? Essa velocidade, ela precisa ter preparo, né? Se você não está preparado, você não vai aproveitar. É que nem a gente brincava, né? O cavalo passa encilhado, né? Só que eu digo que hoje passa um trem-bala. Ele para na tua frente, ele tem 1 minuto para você escolher se você vai entrar nele ou não. Se você não entrou, pode ser que ele não passe mais. Exatamente. E, Dirceu, agora só para te questionar, já caminhando para o final, a tua prestação de serviço de consultoria, a gente está em Santa Catarina, né? Nossa base é Santa Catarina, mas eu sei da qualidade do serviço, enfim, você, né, atende, acredito que várias regiões. Queria que você falasse também um pouco sobre isso. Sobre eu acho que é uma dúvida aqui também. O teu público. As pessoas perguntam, a mentoria eu posso fazer, tanto a mentoria como a consultoria. A mentoria ela pode ser feita online. No período da pandemia foi bem tranquilo isso. Todas as pessoas que nos procuraram tiveram mentoria online. Hoje a gente faz mentoria online ou presencial. Tanto faz. Aqui na nossa região a gente atende presencialmente, que facilita muito, e também o contato pessoal, a troca de ideias é muito legal. Mas não perde em qualidade do serviço de mentoria. Já a consultoria precisa ser mais local, né? Porque você vai ter que estar junto com a equipe, vai ter que estar trabalhando. E deslocamento, eu já trabalhei em qualquer estado do Brasil, então é tranquilo essa parte. A nossa mentoria ou consultoria ela é aberta para qualquer estado, qualquer situação que a gente possa perceber que há necessidade de estar próximo ao cliente, de estar próximo ao problema, vamos dizer assim, para poder ajudar a solucionar. Isso a gente faz. Eu faço esse questionamento porque nós, por exemplo, no escritório, nossa atuação no escritório é em nível nacional. Hoje a gente atende mais de 12 estados no país diretamente, né? E fora a empresa com sede em outros estados que também vende para outros estados. Então, praticamente, a gente atende o Brasil inteiro. E praticamente também quase todas as áreas. Porque a gente busca no escritório resolver todas as demandas. Não significa que eu vou ter no escritório profissionais de todas as áreas. No mesmo momento? No mesmo momento, exatamente. Sim. Mas a gente vai buscar, né, dependendo da demanda, a gente vai buscar parceiros. Então, se a gente não tem essa expertise, a gente vai atrás. Mas a gente busca
fidelizar o cliente. A nossa ideia de advocacia, eu acho que hoje a gente vive uma volta em muitas coisas. Eu acho que a advocacia retornou muito à questão da confiança cada vez mais, entendeu? A gente teve um certo receio com a advocacia com relação a software e inteligência artificial, né? Que vai resolver, acabar com a profissão do advogado, né? E eu acho que tem duas coisas que ela não vai conseguir terminar. A primeira é justamente essa empatia, a credibilidade, exatamente. Aquela situação que você confia por conhecer a pessoa, por sentir que ela pode te ajudar. Exatamente. Então, por isso que cada um é cada um. Exatamente. Por isso que é importante o escritório de advocacia fidelizar o cliente. Entende? Porque aquele cliente ele vai te buscar para tudo. Entende? E ele vai confiar em você. Logo, a sua profissão não vai acabar, né? Como consequência temos que criar demanda para ele, né? Exatamente. Não que a gente queira problema para o cliente, não é isso, mas a gente quer buscar resolver soluções. E buscar resolver de uma forma que ele confie em nós e que isso se perpetue, né? A gente tem, por exemplo, clientes que eu já estou na terceira geração. Terceira geração, que ele já passou a família e a gente continua. Já passou a empresa na próxima geração da família e a gente continua. É isso que é importante. Né? Então, esse é o desafio que a gente busca. Não é oferecer uma advocacia que vai resolver através de ChatGPT, através de uma inteligência artificial. Sim. Entendeu? A gente quer não vai substituir 100%. Exatamente. Tipo de coisa. Eu não tenho receio porque o meu escritório, a minha atuação é uma atuação que busca fidelizar. Eu quero entender a necessidade dele, eu quero resolver a questão para ele e eu quero que ele continue comigo ad eterno. Enquanto a gente estiver aqui, né, a gente vai estar junto com ele. Eu acho que então eu não tenho receio de mudanças nisso, né? E a gente atende o país inteiro. Então, praticamente todos os estados do país, a gente presta esse serviço nesse formato. É importante. Eu acho que esse bate-papo foi importante, né, André? Eu acho que as pessoas que nos assistem, que estão seguindo nossas redes sociais, elas querem nos conhecer mais. A gente vê pelo feedback que eles dão, o que eles perguntam para nós diretamente, às vezes até pelo WhatsApp, diretamente pelo Instagram, de saber como a gente trabalha e o que a gente faz. Né? Eu acho que a gente trabalha muito a questão da qualidade, não quantidade, e trabalha muito com conteúdo, né? com informações importantes. E nossas mentorias e consultorias ou a prestação de serviço do teu escritório busca esse lado, que é justamente aquilo que você falou. Buscar soluções para os clientes, melhorar a eficiência da empresa, dos processos que ela tem e evitar prejuízos. É isso que a gente está tentando fazer aqui. Exatamente. Né? Então... acredito que é isso, né? Já colocamos um pouco da nossa... Não sei se falta ainda na tua descrição mais alguma coisa, sei lá, coleciona alguma coisa, não sei, né? Miniaturas. Coleciona miniatura de trator. Miniatura e boné eu tenho bastante. O que eu posso dizer? Bem, eu acho que eu esqueci de colocar, meu hobby... É tocar piano, adoro tocar piano, então eu sempre digo que quando tu falou da segunda profissão, né? Eu disse, bem, se nada der certo, eu sempre estudei piano, então se nada desse certo, eu ia tocar num bar, né? Então essa era... achava um piano bar lá e ficava tocando, né? Mas então, tem que ter. Se nada desse certo, eu teria isso. E a terceira seria ir pra praia, vender o artesanato, alguma coisa, né? Se fosse o caso. Então nós temos ainda algumas... Por enquanto ainda não foi necessário. Nem o artesanato, muito menos o piano bar. Ainda não é necessário. Legal. Mas enfim, pessoal, muito obrigado por ter, né, assistido e ouvido esse nosso episódio, a oportunidade que a gente teve de falar um pouco sobre a nossa vida, enfim, criar um pouco mais de intimidade com todos que estão nos ouvindo, né? Conhecer um pouco mais da gente, a nossa vivência e... agradeço a todos, espero reencontrá-los no nosso próximo episódio do nosso podcast Tem um Negócio e Agora. Isso aí, Dirceu. Isso aí. Vamos lá, vamos em frente. Um abraço. Um abraço.